Vamos voltar também com os assuntos de casa, né? Olhar para o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembra que muita gente falava aqui de que havia uma expectativa de que ele retornasse no final de abril, né? Eu ouvi isso do Ciro Nogueira, inclusive lá no Congresso. Já tem, acho que algumas semanas, né? E aí, antes haviam divulgado dia 15 de março, empurraram para o final de abril, ficou sem data, ficou em aberto. Hoje, as redes sociais do Partido Liberal divulgaram que Jair Bolsonaro vai retornar ao Brasil na próxima quinta-feira, portanto, dia 30 de março. Essa publicação foi feita hoje de manhã. Uma foto do Valdemar Costa Neto, presidente da Legenda, aparece e Bolsonaro estampa também, junto com ele, essa imagem com texto logo ao lado, né? Tem assim, Valdemar Costa Neto informa que Bolsonaro chegará dia 30 e os dois ali muito felizes se abraçando. Do lado, o PL informa o seguinte: o nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, confirma a todos que Jair Bolsonaro vai retornar ao Brasil no dia 30 de março. Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30 da manhã. Ficamos no seu aguardo, capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre, fecha aspas. Texto do partido de Bolsonaro. O Gustavo Uribe já trouxe essa semana de que o PL estava pensando em fazer uma festa, uma recepção bem calorosa para o ex-presidente Jair Bolsonaro, de publicizar mesmo a chegada dele no Brasil. Eu vou chamar os analistas novamente, Yuri Pita e Larissa Rodrigues, para a gente explicar qual é a estratégia do PL por trás, né, da chegada, do adiantamento ou do fechamento de uma data precisa de retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil? Yuri Pita. Bom, na verdade, a grande questão é que esse início de liderança da oposição que o PL esperava de Jair Bolsonaro, já, de certa forma, já está atrasado, né? Porque, e a gente ouviu essa queixa de alguns integrantes do partido, de parlamentares e do próprio presidente do PL nessa expectativa do retorno de Jair Bolsonaro ao território brasileiro. O que está ocorrendo agora, diante desta data anunciada, é uma mobilização dos seus apoiadores, sejam eles parlamentares ou não, alguns deputados já compartilhando mensagens com contatos para que se tenha uma recepção o mais numerosa, volumosa possível ao ex-presidente quando ele pousar aqui no território brasileiro. A grande questão é como Jair Bolsonaro vai se articular ou vai atuar, trabalhar de fato nesse papel de líder da oposição e o quanto isso pode eventualmente se chocar com outras figuras que buscam ocupar esse espaço de principal nome de oposição ao presidente Lula. Basta ver que esta semana foi totalmente ocupada pelo senador Sérgio Moro e muito mais pelo que Lula disse do que pelo que Sérgio Moro fez como parlamentar. Muito disso fruto do que ele fez antes de exercer o mandato de senador, mas acabou se tornando nesta semana todo o episódio, toda a forma como o Lula se referiu de forma absurda à trama que estava sendo articulada pelo crime organizado contra o senador da República, isso o colocou num patamar significativo, inclusive apoiado por aliados de Jair Bolsonaro nesse enfrentamento a Lula. A grande questão agora é como Bolsonaro, sem o mandato, mas com o prestígio popular, com a força de quem teve 58 milhões de votos nas urnas, vai trabalhar para ser ele o principal canal de oposição ao governo Lula. Larissa, quero te ouvir também. Houve uma mudança de estratégia clara dentro do PL e do entorno do presidente Bolsonaro. Muito possivelmente com algumas resistências, é claro, porque há semanas atrás se falava em aguardar um momento mais tranquilo. Mas, ainda aguardando um momento tranquilo, tem um espaço grande de tempo de vacância desse protagonismo como liderança de direita que preocupa o partido de Jair Bolsonaro e seu entorno. Tainá, o que me pontuaram hoje é que Bolsonaro deu entrevista e sinalizou que voltaria, que teria pré-agendado essa volta para o dia 30. E que essa postagem do PL não foi acordada com Bolsonaro. Isso foi muito mais uma forma de pressionar o ex-presidente
e afirmar que, de fato, ele vai voltar. Então, existe uma pressão, óbvio que durante as primeiras semanas do escândalo das joias, era bom que ele ficasse longe, mas desde que Bolsonaro foi para os Estados Unidos, existe um entendimento dentro do PL, apoiado em especial, óbvio, pelo seu presidente, que é quem anda reclamando dessa vacância, como você disse, dessa ausência de Bolsonaro, de que ele logo volte para assumir essa oposição que tanto se fala. E não é uma oposição pequena, se formos levar em consideração o número de votos que Bolsonaro teve nas urnas. É uma grande parcela do eleitorado e o PL está de olho, em especial, já nas eleições para prefeito. É claro, é dito com todas as letras, não é escondido, não só nos bastidores, de que o PL quer aumentar o número de prefeitos eleitos durante a próxima eleição, com a ajuda de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro, mas que Bolsonaro teria sinalizado essa pretensão de voltar e que, ao vir às redes sociais e cravar essa data, se Bolsonaro volta atrás, vai ficar muito ruim para ele. Então, o PL, de uma maneira meio que, abre aspas, obriga Bolsonaro a voltar desse refúgio de o quê? 3 meses? Completa agora, se não me engano, ele foi 28 de dezembro, né, Yuri? Não, foi 30 de dezembro. 30 de dezembro. Nesse refúgio de 3 meses de Bolsonaro. E tem outras sinalizações. Sente-se claro de que houve nas redes sociais uma diminuição da pressão por conta do escândalo das joias. Há um aumento nas redes sociais de bolsonaristas depois das falas conturbadas, no mínimo, de Lula sobre a questão do PCC, de Sérgio Moro, e a fala no dia anterior à operação, quando ele demonstra um certo ressentimento, para falar no mínimo, com o agora senador, ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e sem contar que também aquele posicionamento durante o lançamento do PL Mulher com a presidência de Michele Bolsonaro, em que Bolsonaro essa semana apareceu chorando, também deixa claro que se Bolsonaro continuar lá nos Estados Unidos chorando e não vier para cá, o PL já tem uma segunda opção que, por acaso, é a esposa dele. Então, o PL vem dando várias sinalizações de que já não vai mais aguardar. E que essa postagem hoje foi realmente uma forma de tentar obrigar o ex-presidente a voltar ao país, Tainá. Interessante seu bastidor, Larissa Rodrigues. Obrigada. Vamos ver, né, o que a gente consegue descobrir sobre essa mudança de rota dentro do PL no entorno do presidente.